Iniciou? Calma que vai reiniciar, né? Nossa, mas nem um batonzinho eu passei, misericórdia, nem olhem para mim. Bom dia, galera, bom dia. Semana que vem, prova. Domingão, terminou fantástico, começou domingo maior. Olha no seu reloginho, meia-noite, sai correndo para fazer a minha prova. Ela vai estar disponível da meia-noite do dia 30. É dia 30, gente? É 31. Novembro? Novembro é 30. Da meia-noite do dia 30 até 23h59 do dia 1º de dezembro. Nossa provinha vai estar lá. Provinha tranquila que eu vou fazer para vocês. Eu não vou pedir nada além do que eu falei. Mais fácil que empurrar bêbado de ladeira, tá? O que eu vou pedir na prova aqui, né? Eu conversei com o Josias e com o Leonardo, e eles falaram assim, professora, dá a matéria inteira, né? Dá a matéria cumulativa desde o primeiro semestre. O Nadir falou, não, dá a matéria, inclusive, que a gente não viu. Eu falei, não vou fazer isso, né? Eu vou dar a matéria pouquinho para os jovens. O que eu vou pedir? Aqui, tá tendo um treveiro novamente aqui com meus filhos. Já falei. Desculpa, galera. A minha irmã foi viajar e deixou o filho dela aqui, só que ele gosta de bater na minha filha. Aí não tem Maria da Penha aqui para eles não sabem o que é isso. Vamos lá, o que eu vou pedir na prova? Anotem aí, gente. Dentro da matéria atos administrativos, eu vou pedir para vocês os poderes da administração. O que é ato discricionário, ato vinculado? Deixa eu ver, o que mais? Ato simples, ato complexo. Vou pedir. Professora, Oi, amor. bom dia. Fala devagar que eu tô anotando, por favor. Falei que nem a Tata Werneck, né? Correndo. Vamos lá. Atos administrativos, vai cair na prova. Principal atenção para ato vinculado. Ato discricionário. Depois vai ficar gravado, tá, gente? Se vocês perderem alguma coisa. Nos poderes administrativos, eu vou pedir poder de polícia, poder regulamentar, vou pedir princípios da administração pública, esse nunca pode faltar, princípios da administração pública. Vou pedir modalidades de licitação, modalidades de licitação. Prof, a prova vai ser verdadeira ou F? É, porque, gente, o AVA é limitado, né? Então eu não consigo pensar num jeito diferente. Eu vou fazer assim, eu vou contar uma historinha, e aí eu vou colocar se é verdadeiro ou falso, se essa frase é verdadeira ou falsa, tá? Não vai estar difícil, não. Tá Vocês bom. vão poder consultar, né? Que mais, galera? Ainda bem que a senhora não escutou o Nadir, né? E nem o seu Josias, que eu vou lá em Sorocaba catar seu Josias pelo pescoço. Foi, o senhor Josias ligou aqui para mim, falando que era para dar toda a matéria, sem dó. Professora, que é isso? O que eu vou dizer lá em casa? Seu Josias, nessa falou assim, professora, com todo respeito, professora, dá toda a matéria, professora, fica em jejum 3 dias, fica com bastante raiva e faz a prova. Eu falei, tá bom, seu Josias. Seu Josias é complicado. O que mais? Contratos administrativos, vou pedir alguma coisinha.
Vou falar sobre cláusulas exorbitantes. Pronto, que é o que cai na OAB de contratos. O que mais, seu Josias, que o senhor mandou eu pedir na prova? Ah, lembrei. Improbidade administrativa. Tá bom, né? Na improbidade, eu quero saber, na improbidade administrativa, artigo 9, 10 e 11 da lei de improbidade, que são as sanções, né? Os atos de improbidade e as respectivas sanções. Eu acho que tá bom, né, galerinha? Tá bom, tá tranquilo. Vocês veem que nessa época tá mais fácil passar nas disciplinas, não tem aquele pavor da prova, né? Nós estamos tranquilos. Preferi o pavor da prova. Hã? Preferi o pavor da prova. Também. Mas na prova a gente tem que dar a prova em 90 minutos, aqui vocês têm 48 horas para fazer, então tá mais fácil, né, gente? Tá mais Nós fácil. estaríamos do lado da nossa ilustre professora. Para nos tacar giz, para desenhar o Francisco. Ai, que saudade. Gente, agora não tem como mais desenhar o Francisco, porque ele tá muito gordo, né? Precisa de 2 lousas para desenhar ele. Nossa, galera, tá parecendo um filhotinho de balejo Bart, né? Enfim. Tá complicado, né? A gente foi fazer um júri semana passada, aí a gente usa aquela roupinha preta, né? Bequinha, toga, parecia que era aquele colã de bailarina para ele, sabe? Ficou bem... Professora, tá sendo gravado a aula, cuidado. É meu chefe! Mentira, gente. Está demitida por justa causa. O Francisco tá magrinho, judiação. Eu achei que falei, nossa, Francisco, você tá magrinho, bonito, forte, né? Barriga de tanquinho. Nossa, lindo. Né? Fez uma plástica, tá parecendo um Ginequine na época do Laços de Família, né? Tá lindo. Nossa. Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Já peguei minha filha no colo aqui, porque aqui em casa não tem agressão, né? E o filho da minha irmã tá aqui batendo nela. Vamos lá, senão eu vou tacar água, vou tacar tudo nele aqui, galera. Olha só, gente, eu preparei uma aulinha especial para vocês, atendendo a alguns pedidos, né? Por quê? Eu aconselhei vocês a assistirem as audiências online, né? As audiências online do professor... Ai, eu nunca sei o nome dele, galera. Deixa eu pegar aqui. Chama-se Maratona Expert em Audiência. A gente procura assim, né? E achei. Professor José Andrade, ele é juiz. E aí no site dele tem um conteúdo que é gratuito, né? E tem um conteúdo que é pago. Mas o conteúdo gratuito que a gente tem é um conteúdo muito bom, muito legal. E ele deixa a gente acessar as audiências online e ainda dá para a gente um certificado. Deu uma pane aqui, vocês estão conseguindo ver? E aí o que acontece? Muitos alunos me procuraram dizendo assim, nossa, professora, tem alguns termos que eu não entendi, algum juridiquês e não sei o quê, e volta e meia me perguntando sobre juridiquês, né? E aí, o que eu pensei? Falei, ó, vamos fazer como se fosse nessa aula, já que o conteúdo já acabou, vamos fazer, então, um bate-bola com vocês aqui, eu mostrando alguns termos jurídicos, e aí vocês me trazem outros termos que vocês podem ter visto por aí, vida fora, e que vocês não sabem o que é ou não têm certeza, né? Lembrando que a gente está todo mundo aqui para aprender, né? Inclusive eu. Se tiver algum termo que eu não saiba, aí eu vou falar para vocês, não sei, vamos procurar? E aí, maravilha, tá? Mas eu fiz uma coletâneazinha aqui, né? Na verdade, eu tirei isso de uma apostila. Peraí. Para! Tô nervosa. Tirei isso de uma apostila e vou trazer para vocês aqui, então. Eu achei muito legal, vamos ver se vocês vão gostar.
quem, né, fala assim, não, eu já sou tanto semestre, não sei o quê, que a professora está querendo trazer conteúdo de primeiro semestre, eu digo para vocês, né? Quando eu me formei, passei na OAB, tinha termos aqui que eu não fazia ideia do que era, né? Por isso que eu acho importante. Eu aprendi com curiosidade e vontade de aprender, para não passar vergonha, né? Então eu não quero que vocês passem por isso, eu quero que vocês aprendam de um jeito mais simples, né? Como diz nossa mãe, né? O que você não aprende em casa, a vida ensina, mas a vida ensina sem carinho nenhum, né? Quero ensinar para vocês de um jeito mais simples. Então vamos lá. Fiquem à vontade para me interromper, se vocês não entenderem, ou se tiver alguma outra expressão técnica que vocês queiram acrescentar. Vamos lá. Primeiro, galera, o repertório jurídico é um repertório erudito, né? Primeiro que, quando a gente trata no mundo do direito, primeiro que a gente tem que tratar as pessoas, né, com a maior cordialidade possível. Você vai falar com uma parte, você vai chamar ela de senhor, senhora. Você não vai chamar de você, né? Aqueles que se acostumaram a chamar os outros de senhor e senhora, desde criança, fica mais fácil. Mas essa galerinha mais nova chama todo mundo de você. Então, prestem atenção nisso, gente, porque parece uma ofensa quando você chama uma autoridade de você. O cara vira uma pipoca, explode. Então, né, se você não tem essa criação, né, de chamar de senhor e senhora, pessoal mais antigo, né, em casa, se eu chamo minha mãe de você, é a mesma coisa de eu xingar ela, né? Então, eu tenho essa facilidade de chamar todo mundo de senhor, senhora. Mas quem não tem, fica de olho, porque a autoridade entende como desrespeito, né? Excelência, o senhor, doutor promotor, o senhor, se fala você, nossa, vocês viram um exemplo no STF esses dias, né? Esses dias que eu digo faz um tempinho, que uma advogada nova, menina, devia ter uns 20, 30 anos, fazendo sustentação oral no STF, ou no STJ, não lembro, foi um tribunal superior. E ela usou você para autoridade, em vez de usar senhor. Nossa, o pessoal ficou puto, falou, enfim. Né? Tem gente que pode achar que isso é muita formalidade, mas o nosso direito pede, né? O nosso direito pede. Ainda nós temos formalidades no nosso direito. Nós temos formalidades quanto ao linguajar, quanto ao vestuário, né? A sua roupa te representa antes de você. Então, audiência, né? Menino sempre de terno, sempre de gravata, menina sempre com o ombro coberto, né? Não pode ficar fazendo audiência assim, essa blusinha que não está inadequada para audiência. Eu teria que, se eu tivesse com uma blusinha basiquinha, colocar um terninho por cima. Aí, maravilha, né? Para mulher é um pouco saia, não pode ser curta, enfim. Essas expressões que eu vou trazer para vocês são o tal do juridiquês. Palavras técnicas que a gente aprende na faculdade, né? E que a gente aprende nos livros e escuta por aí. Essas palavras, a gente tem que entender a aplicação delas, mas a gente não fala muito, né? Por quê? Porque fica um linguajar meio pedante, né? O colega vir começar a falar juridiquês, latim, fica um negócio meio sem graça. Eu gosto de usar norma culta, sem esses pedantismo aqui, principalmente para falar, né? Porque fica um negócio meio, né? Por exemplo, a gente vai falar de arguir testemunha, né? Eu vou arguir. Arguir é a mesma coisa de perguntar, questionar. Então, você pode substituir essas palavras, né? O juiz fala, doutora, a senhora gostaria de arguir as testemunhas? A testemunha deve ficar pensando, nossa, o que ela vai fazer comigo, né? Questionar. Então, eu gosto de usar mais palavras que as pessoas entendam. Mas essas palavras aparecendo, a gente tem que saber o que elas são. Então, vamos lá. Separei algumas palavrinhas aqui para a gente, elas estão em ordem alfabética, né? E aí depois vocês me digam se vocês conheciam essas palavras, né? A primeira palavra aqui é abrogar.
Abrrogar, gente, o que significa isso? Abrrogação é espécie do gênero revogação. Então, o que é revogar? Revogar significa que uma lei vai perder a vigência. Onde que a gente aprende isso? Lá na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a antiga LIC, que passou a se chamar LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Quem não se lembra dessa lei, ela é uma norma sobre normas. Ela ensina o legislador como fazer as leis, como que são a vigência das leis. E a gente vai lembrar dessa introdução aqui, que somente lei revoga outra lei. Costume não revoga a lei. E essa revogação, ou seja, a perda da vigência, ela pode ser de duas formas. Ou total, revogou totalmente, a gente chama de abrrogação. Ou derrogação, quando a lei foi parcialmente revogada. De novo, abrrogação, a lei inteira perdeu a vigência, ou derrogação, a lei perdeu parte de sua vigência. Eu vou mostrar exemplos para vocês, né? Então, imagina que você está lá na audiência, né, falando, conforme o artigo tal. Aí a outra parte fala, doutora, essa lei foi derrogada. Aí você fala, o que é derrogada, minha Nossa Senhora? Derrogada significa parte dela perdeu a vigência, né? Se alguém falar em derrogação ou ler sobre derrogação, já sabe o que significa. Deixa eu mostrar na prática para vocês quando eu sei que uma lei foi revogada, que pode ser derrogada ou abrrogada. Ó, aqui, meu sobrinho passando na frente da câmera. Oi, filho, com licença. Né? Ele é, como fala, ele gosta de deitar no teclado, mas, né? Vocês sabem, né? Home office é complicado por isso. Cadê? Vocês não se importam de ter um rabo no meu nariz, né? Fica um bigodinho. Legal, ele tá mordendo no meu notebook. Mas não, senhor. Até abrir a tela aqui. Deixa ele deitar. Parece filho de Deus. Ruim de comprar computador no Japão é isso, né, gente? Tecnologia ruim. Vez que eu voltar lá, eu não vou comprar mais computador. Olha isso. É Rua Japão, lá no Parque Paraíso, viu? Não é no Japão, não. Olha. Quero mostrar para vocês aqui a revogação e a derrogação. Glória! Vocês já estão vendo. Olha só um exemplo de abrrogação. Código Civil de 1916, ó. Tempo do Nadir. Nesse tempo aqui, mulher podia ser devolvida se ela não fosse virgem, né? O que mais? O homem assinava pela mulher, a mulher casada era o homem que assinava por ela, enfim. Graças a Deus foi revogado isso daqui, ó. E essa revogação foi total. Então, nós chamamos de abrrogação. Derrogação, quero exemplo. E aqui eu já mando um beijo para os comentaristas de segurança da televisão, que falam, porque o Código Penal é de 1940, porque é uma lei obsoleta, não presta para nada. Olha o tanto de reforma, de derrogação que teve no nosso Código Penal de 1940, gente, ó. Todas essas leizinhas derrogaram o nosso código. Só um exemplo, tá? Então, a gente vai ver que é difícil encontrar a redação original. A gente só vai encontrar a redação original, ó, aqui, por exemplo, usando da atribuição que confere o artigo 180 da Constituição. Constituição 88? Não, Constituição lá desse tempo, de 1940. Olha lá. Já no primeiro artigo,
Vejam que a redação foi dada em 1984, não é redação original. Isso aqui é um exemplo de derrogação. Ó, eu tenho a parte que foi revogada, saiu e deu lugar a essa nova lei aqui. Então, sempre que a gente encontrar lei com esses links, aqui, eu estou no site do Planalto, tá, pessoal? O site do Planalto a gente fica tranquilo, porque a lei está atualizada. Né? Cuidado com leis por aí, em outros sites ou em PDF. Ó, toda lei que tem esse link significa que não é redação original. Então, outra lei substituiu. Então, houve a derrogação da lei. Olha só, em 1984 teve uma reforma grande na parte geral do código. Então, olha só como alterou. É difícil a gente achar texto de 1940 mesmo, né? Vamos ver aqui. Cadê os textos de 1940? Então, eu quero mandar um beijo para o Percival de Souza, da Atena, que não estudam direito, né? Então, não sabem que teve derrogações no código. Ó. Ah, mas a lei continua ruim? A aplicação, sim, a lei é boa. A aplicação que é ruim. Olha lá. Difícil achar alguma parte que não seja derrogada, né, gente? Ó, aqui. Toda redação de 84. Vamos jogar mais para baixo na parte dos crimes em espécie? Ah lá. Aqui eu já tenho redação original. Perigo de contágio venéreo, os crimes em espécie, ó, esses crimes são, ó, aqui eu já tenho uma derrogação. Acho que tá bom de derrogação. Então, derrogação, parte da lei, abrrogação, lei toda. Cadê? Deixa eu voltar aqui para ver vocês. E vamos falar de mais um juridiquês aqui, que é importante que a gente não saia da faculdade sem saber. Cadê? Só voltar para a telinha inicial. Outro termo jurídico. Acareação. Vocês já devem ter ouvido falar nesse termo, né? Acareação. Acareação ajuda a gente, o nome. O que é acareação? Pôr cara a cara. Colocar duas partes ou dois atores do processo cara a cara. Alguém está mentindo. Alguém está mentindo. Opa, peraí que não está compartilhando aqui. Vou continuar. O que é acarear? Acarear significa que eu vou colocar duas pessoas cara a cara para saber quem está mentindo. E aí vamos pensar, pode ser uma testemunha, pode ser um autor, um réu, pode ser perito, pode ser quem for, né? Vamos pensar numa audiência trabalhista. A primeira testemunha fala que a pessoa chegava no horário X, junto com ela, tal. A segunda testemunha vem e fala que a pessoa chegava atrasada todo dia, que não batia cartão, quem batia o cartão era outra pessoa por ela. E aí, uma tá falando que chegava junto com ela e a outra não. Então, vamos pôr essas duas pessoas cara a cara, dar uma forçadinha básica e falar sobre os termos da lei. Você pode ser preso e responder processo por falso testemunho. Quem tá falando a verdade? E aí consegue descobrir, né, quem que tá falando a verdade ali, porque a pessoa fica com medo de sustentar a mentira, né? Mas a gente precisa solicitar para o juiz a careação, né? Se não for de ofício, se o juiz de ofício não pedir, a gente fala, excelência, pela ordem. Tendo em vista que a primeira testemunha é totalmente contraditória, a segunda, a testemunha fulana, é contraditória a testemunha cicrana, gostaria de... Eu estou falando certo, tá, gente? Cicrano. Não existe ciclano. E é com S ainda, cicrano. Mais uma dica aí. Eu gostaria de uma careação. Aí o juiz, atendendo o nosso pedido, deferindo o nosso pedido, deferir é aceitar o nosso pedido, faz a careação. Então, coloca uma na frente da outra e pergunta novamente ali, né? O mentiroso vai ficar sem graça, né? E vai... Gostaria de retificar seu testemunho? Aí a pessoa retifica, né? Com medo de sofrer
um processo por falso testemunho, né? Vamos lá, careação já foi. Acórdão. Acórdão, a gente lembra, né, que quando a gente trabalha na prática, gente, é claro, né? Quando a gente está atuando como advogado, eu gosto de, assim que eu distribuo a ação, ou se for uma ação que já está em andamento, eu ensino para a pessoa, se ela quiser, né? Se ela tiver condições, mexer com o computador, que ela veja, que ela acompanhe os processos no site, né? Do Tribunal de Justiça, por exemplo. Aí eu dou o número para ela e falo assim, ó, você pode acessar aqui se você quiser, qualquer dúvida você me procura, maravilha. Aí a pessoa todo dia acessa o processo dela, todo dia. E aí aparece algumas coisas lá no processo e ela não sabe o que que é, tem que perguntar. E uma que dá muita confusão é o tal do acórdão, porque o cliente pensa que é acordão, né? Fizeram um acordão, né? Já que a sílaba tônica aqui é o O, mas não tem acento, né? Mas acordão significa fizeram um grande acordo no meu processo e eu não fui consultado, né? Aí o cliente fica nervoso e liga para a gente, né? Mas aí o que é o acórdão, na verdade, né? Acórdão nada mais é do que uma sentença proferida por um órgão colegiado, mais de um juiz. Olha só, lá no Tribunal de Justiça, nós temos mais de um julgador. Então, em regra, 3 julgadores vão rever o pedido de primeira instância. Na sentença de primeiro grau, foi um juiz só, então eu chamo de sentença. Foi para o segundo grau, recorri, então ele vai ser revisto, essa sentença vai ser revista. E depois que essa sentença é revista, né, a decisão desses 3 julgadores se chamará acórdão, já que eles entram em acordo acerca do que está decidido ali, né? Porque como que funciona, né, no caso? Cada um tem um voto acerca do pedido. Então, pensa assim, eu recorri de uma sentença de primeiro grau criminal, dizendo que o juiz não levou em consideração a menoridade do réu, menoridade relativa, né? A gente sabe que entre 18 e 21 anos, na data do fato criminoso, a pessoa tem uma atenuante de pena. E o juiz, ó, passou batido. E aí eu recorro, pedindo para o segundo grau, para o tribunal, me dá não, né? Dá para o cliente essa atenuante de pena, já que está na lei. E aí, os 3 julgadores vão votar acerca do meu pedido. O primeiro voto do desembargador vai ser pela diminuição de pena, o segundo pela diminuição, o terceiro pela diminuição. Então, eu tive unanimidade. Os 3, era para ser os 3 discutindo, os 3 julgadores e tal, mas na realidade não acontece nada disso, não vamos ser românticos, né? A gente pensa, a lei fala que cada um dos desembargadores vai trazer o seu voto, a sua opinião, e aí eles vão discutir entre eles, e pode ser que eles mudem de opinião na hora, e um vença, aí fala, não, eu vou concordar com você, enfim, era para ter esse debate. Mas na prática, né, o que a gente vê? Cada um já vem com seu voto pronto, que foi feito geralmente pela equipe do desembargador, claro que ele vai dizer qual que é a posição dele, os votos vêm lá prontos, e essa decisão colegiada é meio mecânica, já que a gente tem muitas e muitas decisões. Enfim, o acórdão, então, é uma decisão desse colegiado. O acórdão, então, pode ser dos tribunais superiores, STJ, STF, os tribunais regionais ou os tribunais estaduais. Nós vamos chamar de acórdão, decisão colegiada. Maravilha? Continuando aqui. O que é um apenso? Apenso, né? Apenso aos atos autos tal. Apenso, pessoal, nada mais é do que alguma coisa que foi colocada ali, pendurada, né?
Eu queria pegar aqui 2 cadernos que eu deixei separado para mostrar como eu penso, mas o gato está sentado em cima, não posso mexer. Vamos pensar aqui no processo penal, ou no processo civil. Vamos pensar no processo penal. Existe um inquérito policial e esse inquérito policial foi concluído. Ele é enviado para o fórum e o promotor de justiça, com base nele, oferece denúncia. O juiz aceita a denúncia e manda citar o réu. Esse inquérito policial, ele vai ser apensado ao processo principal que tem ali, que começa com a denúncia, né? Então, quando o processo é físico, junta os 2 cadernos ali, o inquérito policial e o processo. E aí eles colocam até uma cordinha ali, né? Não tem aquela pinça que você põe no processo, ele abre, fica assim. Eles colocam uma cordinha grudando um no outro. Olha que coisa antiga, né? Atualmente, nos processos digitais, a gente abre o sistema e vai lá ver os autos principais e embaixo vai ter uma caixinha escrita apenso. Então, se tiver um inquérito, alguma coisa, vai estar lá no apenso, por exemplo, ou no cível. Eu precisei de uma exibição de documento, ou uma busca e apreensão, alguma coisa feita fora do processo, vai ficar lá como apenso. Então, apenso nada mais é do que uma fonte de informação usada ali no nosso processo. Esse é o apenso. Anexo, o que é anexo, né? Também é uma coisa grudada. Mas o anexo, por exemplo, pode ser um documento. Você coloca lá na sua petição, né? Que fulana de tal está entrando com uma ação por sua advogada. Aí você coloca entre parênteses, procuração anexa, ou seja, essa procuração vai como documento no nosso processo. Então, é o anexo, está lá junto, anexado, grudadinho. Então, apenso significa isso. Arguir, o que é arguição? Argumento, né? Questionar, eu vou demonstrar. Arguir significa isso. Essa palavrinha aqui, ato ilícito. O que é um ato ilícito, né? Ato ilícito causa muita discussão. A pessoa fala assim, nocível, ato ilícito. Está lá no artigo 186. Eu explico de um jeito bem simples. Isso significa assim. No Código Penal, para a gente fazer uma diferenciação e vocês não esquecerem mais, gente, no Código Penal nós temos a tal da tipificação do crime, né? Se você furtou alguém, a tipificação criminal está lá no artigo 155. Ou seja, se você subtraiu coisa alheia móvel de alguém, a sua tipificação está no artigo 155. Se você matou, está no artigo 121. Mas e no Código Civil? No Código Civil, se eu causar dano a alguém, então, se eu causei dano a alguém, eu preciso reparar. E qual que é a reparação civil? Dinheiro. Eu tenho que devolver aquela pessoa ao status quo ante. Eu preciso devolver a pessoa ao status que ela tinha antes de sofrer o prejuízo. Vamos pensar num acidente de carro, né? A pessoa estava lá, bela e feliz, as 2 mãos no volante, peito grudado no volante, dirigindo bonitinha. Eis que a pessoa de trás não viu que o semáforo fechou e, pá, colidiu. Como que essa pessoa da frente estava antes da batida? Ela estava com o carro dela inteiro e ela estava bem com a saúde dela física e mental. Depois, ela teve, né, uma destruição parcial do seu carro, cujo prejuízo foi de 10 mil, chutando o exemplo. E ela quebrou a costela, né? Geralmente quebra a costela, que é horrível quebrar a costela, e ficou abalada, né? Aí, essa pessoa de trás, como ela causou dano, ela causou um ato ilícito. Causar dano é ato ilícito. E ela vai ter que reparar. Reparar trazendo a pessoa para o status quo ante. Ela vai ter que, então, reparar o dano material, ela vai reparar o dano moral e ela vai reparar o dano físico.
Então, se houve, né, uma lesão corporal de natureza culposa, que no caso é a costela quebrada, ela pode responder lá no direito penal, se ela representar. E no direito civil, ela vai reparar esse dano. Esse é o ato ilícito. No direito civil, nós temos, então, o ato ilícito, que significa, se você causou o dano, seja por ação, omissão, seja por negligência, imprudência, imperícia ou por dolo, você vai ter que reparar esse dano. É isso, o ato ilícito. É como se fosse a tipificação penal, mas lá no direito civil. Causar dano é ato ilícito. Aí eu coloquei aqui, né? Depois eu vou deixar esse mini dicionário jurídico para vocês lá. Né? Então, causou dano, teve um ato ilícito. Né? Ato lícito é você não causar dano, agir de conforme a lei. Maravilha. O que são autos? Autos, a gente vê de vez em quando, né? Ah, porque os autos estão conclusos. Os autos estão conclusos. Puxa, o que é isso, né? Autos, primeiro, significa os documentos que são reunidos num caderno processual, né? Vira um caderno, tem uma pastinha e petição, despacho, sentença, isso daí se torna um auto. O que é o processo? O processo é a sequência de atos que são determinados para a lei para a execução de alguma coisa. Então, vamos pensar. O processo civil diz que primeiro vai ter uma petição inicial, depois da petição inicial, vamos citar a parte ré para oferecer defesa, ou para que ela diga se quer participar de audiência de tentativa de conciliação. Aí participou da tentativa de conciliação, não teve, próximo ato, contestação, pode vir réplica, depois vem o saneamento do processo, o juiz então vai fixar os pontos controvertidos para que haja ou não uma audiência de instrução e julgamento, ou seja, precisa de prova oral? Vai ter testemunha? Sim. Vai ter perícia? Sim. Então, vamos marcar uma audiência de instrução. Tudo que for feito em audiência vai para os autos, ou seja, para o papel. Então, vejam a diferença entre autos, que é o papel, pode ser físico ou digitalizado no sistema, e processo. Processo é a sequência que acontece. Então, gente, tecnicamente falando, quando eu faço uma petição, eu não posso colocar assim, ó, processo, número, não sei por número. Deixa eu pôr a bolinha. Ah, eu sei. Processo. Processo número, não sei o que, de 2020. Não posso. Por quê? Porque o processo é a sequência dos atos. Estão entendendo? O que eu tenho que pôr? Autos do processo. O juiz já vai olhar assim, já falando, nossa, esse advogado aqui sabe a diferença entre autos e processo. Já começa a respeitar, porque quanto mais técnico você for, ou seja, quanto mais você lê a lei, mais respeito você vai ter. Mais respeito a gente causa, já que quem tem a informação ter, né? Guardem isso. Autos do processo, às vezes detalhes assim, fala, não, esse aqui é um advogado que estuda, então ele sabe a diferença entre autos e processo. Gente, se vocês não entenderam, me interrompam, tá? Tem alguém aí? Vocês me largaram, gente? Vocês estão gostando? Tem alguém? Sim, senhora. Adorando. Então, Professora, fala para mim qual que é esse encontro, professora, por gentileza. quem que gritou, gente? Não entendi nada. Desculpa, professora, é o Tom. Qual que é esse encontro, por gentileza? O último. Não postei não, Tom. Ixi, eu travei aqui, gente? Foi isso? Deixa eu ver. Oh, misericórdia. Travou. Travei. Oxi.
E não era para eu travar, porque eu coloquei cabo de internet aqui, ó, travei. O vídeo não está funcionando. Tente desconectar e reconectar a webcam. Então, peraí. Que susto. Mas vocês estão pelo menos me ouvindo, né? Sim. Então, vamos continuar aqui falando. Todas essas palavrinhas vocês conheciam ou passar batido, gente? Me dê um feedback aqui. Nós Eu vamos para mais conheci palavras. alguma coisa devido... É quase a mesma linguagem do processo penal, né? Os autos. Isso, mas aí vale para tudo, tá? Sim, Vale sim. para todos, não é só o processo penal. Vamos ver agora se dá para vocês me verem. Se não der, melhor para vocês, né? Cadê eu? Deu certo, professor, deu certo. Estão me vendo? Eu não... Agora tá tudo ok. Eu não estou vendo sua beleza, não, professora. Está escrito bem assim na minha tela. Ato ilícito é praticado sob o amparo legal, tal, 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 tal. Cadê eu, então, gente? Bom, Não... você apareceu e sumiu de novo, professor. Agora apareceu. Aqui, apareceu. apareceu a Margarida, olê. Nossa, essa música é velha, né? Julieta, tá. Ninguém conhece, só o Wellington, que é o mais velho que tem aqui, que eu acho, é o Wellington. O Wellington é meu genro, né? A minha gatinha vê ele e fica, ai, adoro ele. Vou mandar o Paçoca pegar o talarico, hein, professora? Tem que mandar. Porque, olha, vou falar para vocês, é o crush da Melissa, é o Wellington. O Wellington é meu vizinho. Vamos lá, galera. Continuando aqui, ato ilícito. Tá, então vocês entenderam a história dos autos, né? Autos pode ser de qualquer tipo de processo, qualquer tipo, até administrativo. Maravilha. Outra palavrinha, averbação. Averbação significa, né? Está escrito aqui, declaração feita à margem de um título ou registro público, registro de um título ou documento em cartório. O que é averbar? Primeira coisa, né? Vamos pensar no nosso registro de nascimento. Nosso registro de nascimento está lá no cartório, né, de registro civil, está lá no livro tal, nas folhas tal, sob o número tal, certificando que eu nasci. Ótimo. Desse registro que está lá, eu posso emitir quantas certidões de nascimento eu quiser, né? É até uma dúvida que vocês vão se deparar sempre com os clientes de vocês, né? Principalmente em ação de visitas, né? Ele vai dizer assim: ah, porque ela não quer me dar o registro de nascimento junto com a criança, quando eu pego, e aí dá aquela briga, eu quero ficar com o registro de nascimento com a criança junto com a criança. Aí é só a gente dizer para o pai, né, ou para a mãe, olha, só você ir lá no cartório que você consegue uma certidão de nascimento para você, uma segunda via, né? Por quê? Porque o registro está feito lá e a certidão nada mais é do que um espelho desse registro. Então, a gente já fala para o nosso cliente. Ou no caso de um divórcio, né? Quando a gente vai propor uma ação de divórcio e esse divórcio é litigioso, por exemplo, tem briga, tem litígio, a gente precisa de uma certidão de casamento com 90 dias, até 90 dias de retirada. Olha lá, vou lá no cartório, pego uma certidão hoje, dia 25, então até fevereiro eu posso entrar com essa ação, tem 90 dias de validade. Por quê? Para ver se não tem uma averbação ali. O que é averbação? A averbação é uma alteração naquele registro. Por exemplo, na certidão de nascimento, pode vir uma averbação abaixo que a pessoa morreu, né? Tá lá, nascimento, embaixo a averbação. O que faz? Eles registram a certidão de óbito lá na averbação do nascimento, dizendo nasceu tal dia, morreu tal dia. Essa é a averbação. Ou a que mais a gente encontra, né, na prática. Tem uma certidão de casamento, casou-se no dia X, aí na averbação tá lá, divorciaram-se no dia Y, né? Como que faz isso? Eu tenho, então, a expedição de um documento lá no processo de divórcio. No processo de divórcio, nós vamos solicitar, então. Vamos pensar que a pessoa não teve partilha de nada. Entrou só com o coração e saiu com o coração despedaçado. Ou, né?
Tava até falando que a gente, na nossa idade, é que a gente sofre por causa de boleto agora, né? A gente deixa que sofrer por amor é adolescente, a gente sofre por causa de boleto. Ai, que professora ruim. Mas, ó, vamos pensar assim. Entrei com pedido de divórcio para o meu cliente, para minha cliente, eles não adquiriram nada na constância do casamento, não tiveram filho, e ela, a única coisa que fez foi ter o nome do querido marido, né? Aí, no nosso pedido, nós vamos lá solicitar para o juiz o divórcio, a homologação do divórcio, pedindo que seja decretado o divórcio e que a mulher volte a usar o nome de solteira. Maravilha. Vai sair um documento no final, um ofício que se chama mandado. Lembra, mandado é ordem, né? Lembra da Valesca Popozuda? Rala, sua mandada. Mandado é ordem. Mandado de averbação. Esse mandado de averbação vai ser enviado ou pelo próprio cliente, ou pelo correio, ou ofício, vai lá para o cartório. Para quê? Para que na certidão do casamento, abaixo, seja averbado o divórcio e a mulher volte a usar o nome de solteira. Ela pode pegar esse papel e tirar novos documentos lá com o nome dela de solteira, né? A certidão averbada. A averbação é isso, é uma anotação. Inclusive tem uma lenda urbana, né, que assola a humanidade, né, que é a loira do banheiro, né, que aparece no banheiro, ladrão de órgãos da internet, e outra, que se a pessoa casou, não tem mais certidão de nascimento. Quem já ouviu falar nisso? Só eu? Ah, casou, não tem mais certidão de nascimento, agora só tem certidão de casamento. Só eu que ouvi falar isso? Eu também. Eu já ouvi tanto falar isso. Mentira, gente. Certidão de nascimento tá lá no cartório, né? Continua tendo certidão de nascimento. E eu já ouvi gente boa falar isso, né? E não tem nada a ver. Certidão de nascimento tem lá e a de casamento também. Posso pedir quantas cópias eu quiser. A diferença é que se você averba que você casou, você tira só uma, né? Fica mais barato. Mas existe lá os registros lá e a averbação nada mais é do que, a pedido do juiz, a modificação do nome da pessoa, né? Por exemplo, no caso de adoção, não vai averbar, vai fazer um registro novo. Não vai ter remissões que aquela criança foi adotada e alterou o nome do pai, né, e da mãe. É uma coisa totalmente nova. E a lei foi muito sensível nesse aspecto. Tanto quando vai fazer a alteração do nome por transexualidade, né? Também não existe remissões, né? Era João, passou a ser Maria. Não existe remissões, então é uma certidão nova. Só se ela quiser falar, ou ele, que vai saber. Oi, meu amor, pode perguntar. No caso da adoção, tem um nome, né? Que a criança recém-nascida foi para doação, aí o juiz dá um nome. Mas quando ela é adotada, troca o nome? Pode trocar se quiser. Pode. Pode trocar até o time de futebol. Por exemplo, se ele chega infectado... Se for corintiana, ótimo. Pode trocar o time de futebol, graças a Deus, é nova vida. Pode trocar nome, pode trocar tudo, jovem. Paty, eu vou te adotar e vou trocar seu time de futebol. Você largar a mão folgada, virar uma pessoa do bem. Ah, Patrícia, você vai ver que sua vida vai mudar, meu amor. Vou mudar. Vai, né? Só pior, só se for. Olha assim, folgado. Corintiano é complicado, né, gente? É complicado, corintiano. Vamos continuar aqui. E a tal do caducar? Caducar. Já ouviram falar de caducar? Aí eu já aproveito e enfio mais coisa aqui. Caduco, prescrito, decadente. Olha lá, caducar, prescrever, decadenciar. O que é isso? Nada mais é, gente, do que a perda do direito em decorrência do tempo. Lembra que o tempo transforma tanto amor em quase nada? Ai, que romântica. Sim, né? E o direito, ao princípio geral do direito.
o direito não protege aqueles que dormem. Então, todo o direito, ele não vai permanecer para sempre. Pode prescrever. Eu tenho 2 exceções lá no direito penal de crimes imprescritíveis. Quais são? Quem se lembra? Valendo R$1.000. Ninguém. Primeiro, o que não prescreve, racismo não prescreve, e ações de grupos armados, civis e militares contra o Estado Democrático de Direito. Não prescreve, né? Então, se juntar a gente, turma da manhã, da Anhanguera, de Taboão da Serra, vamos lá derrubar o Congresso Nacional, o STF, porque a gente quer uma revolução. Nosso crime é imprescritível, né? Porque a Constituição escolheu assim. E aí nós temos, né, o tal da caducidade, a prescrição e a decadência. O que eles têm em comum aqui? É o tempo que vai fazer com que se perca o direito, né? Acho que todo mundo já sabe, quem não se lembra, né, do que é prescrição, decadência, caducidade, vamos lá estudar, porque cai na OAB, né? E aí também tem que lembrar da tal da prescrição aquisitiva. Olha só, nós temos a prescrição, que é perda de alguma coisa, mas pode ser que nessa perda de alguma coisa alguém esteja ganhando, né? Olha lá, a Patrícia tem um terreno, né, baldio, bem ali na Avenida Paulista, que ela deixa para especulação imobiliária. Ela não usa, ela não paga IPTU, ela não está nem aí para o terreno dela, né? Aí, eu, esperta, entro no terreno dela, começo a construir, passo um tempinho, né? 250 metros quadrados, faço uma hortinha, olha que linda. E aí, 5 anos eu peço a declaração de uso capião. Nesses 5 anos, a Patrícia nunca foi atrás para saber se tinha alguém lá, né? Então, eu tive, a Patrícia em 5 anos teve perda do direito e eu, do outro lado, que invadia a casa, o terreninho dela, tive a aquisição do direito. Então, quando aparecer para a gente esse nome, prescrição aquisitiva, é sinônimo de uso capião. Olha lá, o tempo passou, a Patrícia perdeu a propriedade e eu ganhei a propriedade. Então, essa prescrição aquisitiva é o direito de ter alguma coisa, é uso capião, né? Eu lembro que eu vi um julgado esses dias na revista dos tribunais, que vocês têm acesso, e estava lá a tal da prescrição aquisitiva. E eu falei, nossa, por que já não coloca uso capião, que a gente sabe o que é, né? Prescrição aquisitiva, pouca gente associa o nome à coisa. Então, prescrição aquisitiva, já expliquei por que é o nome dele. Vai para baixo. O que é circunscrição? Circunscrição, né? Área de atuação, olha lá, delimitação do território que um órgão exerce atribuições, né? Ele não pode ficar, abranger todo mundo, ele vai ter uma circunscrição, né? Olha lá, a pessoa morreu aqui, o corintiano morreu aqui, é a área de qual delegacia, né? Quem assistiu aquele filme Tropa de Elite, que eles ficavam jogando um para o outro, porque eles da delegacia para cá jogava para lá, que era a área do outro. Essa é a circunscrição. Olha que exemplo macabro que eu me venho aqui, né? Essa é a circunscrição. Circunscrição que não tem nada a ver com jurisdição. Jurisdição, gente, vem do latim iuris dictum. Primeira coisa. Em latim, a gente lê J, a gente não lê o J, a gente lê, a expressão de som é essa barrinha, né? A gente lê o J como I. Então, se alguém falar jurisdictum, você já olha assim, iuris dictum, iuris. Todo J a gente lê como I, iuris dictum. Iuris dictum significa dizer o direito. Quem diz o direito? A jurisdição.
A jurisdição, ela é una, é o poder judiciário, ele é um só, dividido em competências. Aí nós vamos ter as especializações do judiciário, que são as competências de cada um, né? Vamos pensar que quando a gente vai num médico, a gente pode passar num clínico geral, mas ele vai dizer qual que é o especialista que a gente precisa. A gente pode precisar de um otorrino, nefro, gastro, endócrino, ginecologista, uro. Então, essas especializações, elas servem para quê? Para que o médico tenha mais conhecimento acerca da matéria, né? O uro, ele vai estudar o sistema urinário, feminino, masculino. O nefro vai estudar os rins. E na justiça? Na justiça, a competência é separada para que se estude as matérias de forma mais abrangente, né? Então, o juiz criminal vai tratar somente lá dos crimes, o juiz militar, juiz, que mais? Trabalhista, né? Expor um juiz criminal lá na vara trabalhista não sai nada, né? Se não tiver acordo, não sai nada. O que mais que eu tenho de justiça especializada? Eu tenho a eleitoral, né? Que a eleitoral ela é sazonal, ou seja, os juízes estaduais eles se tornam juízes eleitorais num período. Eu tenho eleitoral, militar, trabalho, são as justiças especiais. E tenho as justiças que a gente chama residuais. Tudo que não for dessas justiças, dessas competências, elas vão para a vala comum, né? Justiça comum. Quais justiças comuns nós temos? A justiça comum federal e a justiça comum estadual. Dentro dessas comuns, ainda a gente tem que a federal, ela vai atender uma especialidade só, que são os crimes ou as atribuições, né? Que estão no artigo 109 da Constituição. Se não tiver lá nas atribuições do 109, tem bens, patrimônio da União, das fazendas públicas, manda para duplamente residual, que é o resto do resto. O que não for aqui, pensa num grande filtro, né? O que não for da federal, cai para a vala comum da estadual. E a estadual, por isso que a gente fala que ela é duplamente residual, porque a federal é residual, né? Ela é um filtro, e a estadual vai atender todo mundo que as outras não atenderem, a justiça estadual. Então, as competências, elas vamos lembrar dessas competências aqui, como se fossem especialidades. Especialidades médicas, né, tem umas competências da jurisdição. Então, a jurisdição é uma só, dividida em competências, onde eu estudo regras de competência nos códigos de processo. Beleza. Então, essa é a diferença de jurisdição e competência. Citação e intimação. O que é isso, galera? Presta atenção. Citação é uma vez só, por réu. Uma vez ele é citado. Lembra do princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório? Pois bem, para que você responda a um processo, você tem que saber que existe um processo contra você. Não existe processo, ou se existir, esse processo é nulo, que você não saiba que ele existe. Você tem que ser citado. Essa citação nada mais é do que você ter acesso a esse processo. Você pode ir lá no cartório do fórum se dar por citado, Zé Povinho fala, fulano entrou com processo contra você. Aí você vai no fórum, economiza o trabalho do oficial de justiça, né? Você vai lá no fórum, vai no distribuidor forense, que é o primeiro que aparece lá, você fala assim, quero consultar, seja processo em meu nome. Aí, qual é o seu nome? Marisa Rossafa. Marisa Rossafa. É só Marisa Rossafa? Você não tem pai? Tenho, mas só colocaram o nome do meu pai, infelizmente. Olha só a minha vida. Aí, tem, Marisa, você tem um processo contra você na primeira vara civil, é aquela ali. Vai lá eu na primeira vara civil. Por gentileza, gostaria de ver o processo tal? Aí a pessoa me traz o processo tal. Aí fala, quem é você?
Aí eu falo, eu sou parte no processo. Aí ela me mostra. Aí ela já tira um papel que está lá dentro, que era para o oficial de justiça pegar, e fala assim: você já se dá por citada aqui? Ou seja, já toma conhecimento que o processo existe? Olha só, essa é a citação. Essa citação, então, acontece uma vez. Se tiver mais de um réu, cada um vai ser citado. A citação vai dizer que o processo existe. E a intimação? A intimação vai ser o aviso de algum ato que esteja a ser cumprido. Geralmente a gente é citado, o cliente nosso é citado e intimado de alguma coisa. Então ele cita que existe um processo cível contra ele e é intimado da audiência de tentativa de conciliação, se ele quer participar ou não. Ele é citado do processo e é intimado que ele tem um prazo de 10 dias para oferecer defesa. Vejam a diferença, né? E essa citação, ela pode acontecer de várias maneiras. Ela acontece por oficial de justiça, nos casos que a lei prevê, citação por carta de recebimento, então chega o correio lá, a gente assina, ou as tais das citações fictas. O que é uma coisa ficta? É algo que acontece na vida que a justiça tem como aconteceu. Nem eu entendi essa minha definição. Ficta significa presumo que a pessoa saiba. Não Professora, Oi, amor. você falou que podia interromper. Pode. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando chega uma citação pelo correio, tipo assim, digamos que num lugar predial, né, que é prédio, e digamos que o porteiro esquece de entregar a correspondência para a pessoa que era para estar recebendo essa citação, e ela pega só depois de 20 dias e tem esse prazo de 10 dias. O que pode acontecer? Olha só, se essa pessoa, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai pegar o advogado dela, né? E vai manifestar que quem recebeu a intimação não foi ela, que ela ficou sabendo depois de um prazo, que não se operou a citação, né? Que ela não sabia, vai pedir a devolução de prazo, sob pena de nulidade, é isso que acontece, né? Vai ter que ir atrás para poder justificar ali. Entendeu? Tá bom, professor, porque o certo seria sacanagem isso, tá né? certo. O certo seria a pessoa mesma assinar, não é isso? Sim, mas se ela não assinou, né? E aí o juiz deu andamento, vai falar, olha, né, ela não assinou, ficou ali a cargo de outra pessoa, essa que vai ser a nossa tese de defesa ali. Uhum. Né? Tá, Mas obrigada. eu geralmente eu não gosto de ficar contando com a sorte, né? Eu já vou para cima, solicitando, dizendo que eu quero a devolução de prazo, não foi ele que assinou, não pode ter revelia, não se operou a citação, tá? Então, quais são os tipos de citação ficta? É a citação por hora certa e a citação por edital. Hora certa, o oficial de justiça chega lá, não encontrou pessoa. Aí ele fala assim, ó, fulano, fala para os vizinhos ali, eu vou voltar daqui 15 dias, ou vou voltar semana que vem, 3 da tarde. Aí ele volta para tentar. Se não conseguiu, dá por citada a pessoa. Ou citação por edital. Jornal de grande circulação, que vai sair lá, que existe um processo em nome da pessoa, tal. Essas são as citações fictas, né? O certo é que a citação seja recebida de mão própria, na mão daquela pessoa, na mão daquela pessoa. Então, citação, conhecimento do processo. O que mais? Vamos continuar. Coação. Coação, quando aparece essa palavrinha, significa alguém foi forçado a alguma coisa, coagido, constrangido. Ele não queria e fez, ele foi coagido. Palavra simples, né? Comarca é a circunscrição judiciária. Competência, eu já falei para vocês que é a divisão, né? Aqui, a colocar extensão do poder jurisdicional. Não tem nada a ver. Competência significa, então, a divisão da jurisdição
em especialidades. Pronto, melhor. Concussão. Aqui, esses crimes, o crime de concussão, nada mais é do que um crime realizado por servidor público, funcionário público. Uma coisa importante, gente. Esse termo funcionário público não se usa mais. Com a Constituição de 88, a gente chama de servidor público, ele está a serviço, né? Servindo alguma coisa. E a concussão, olha só que legal. Nós temos alguns crimes contra servidores públicos que o Código Penal vai tratar de forma mais pesada. E por quê? Porque o servidor público, ele está ali exercendo uma função do Estado. Quando a gente olha para um policial, a gente não vê naquele policial o João, o José, a gente vê o próprio Estado atuando para nossa segurança. Então, a gente pressupõe que aquela pessoa que está exercendo aquela função, ela vai agir de forma a atender os 5 princípios lá que estão no artigo 37, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, né? Isso que eu espero de um servidor público, seja ele um policial, seja ele um juiz, seja ele um promotor de justiça, um vereador, um deputado, enfim, qualquer um deles. E, diante disso, dessa carga pesada que eles têm nas costas de entregar um serviço excelente para nós, o Código Penal vai dizer o seguinte: se você usar a função que você tem para prejudicar alguém, eu vou te penalizar de uma forma maior, né? Por exemplo, no peculato, que é um furto, mas feito por funcionário público no exercício da função, a pena é muito maior do que a pena simples de furto para um cidadão comum. Então, a pena é bem maior. E a concussão, o que é? A concussão, gente, é o ato de você exigir alguma coisa, dinheiro, o que for, alguma vantagem, tendo em vista o cargo que você tem, né? Olha, eu tenho esse poder aqui. Se você não fizer o que eu quiser, eu vou fritar você. Olha, aí a pessoa entrega até o que ela não tem, né? Entrega a sogra, entrega tudo para ele. Já que aquela pessoa pode fazer o mal, né? Vamos pensar aqui num exemplo de um promotor de justiça, vai? A gente sabe que corrupção existe em qualquer área, onde tem ser humano pode existir, né? Então vamos pensar que o promotor de justiça olhe para a cara do réu e fala assim: traz aqui até amanhã 100 mil reais para mim, porque senão, além do tráfico, eu vou colocar associação ao tráfico, homicídio e não sei o que na denúncia. Pessoa sai desesperada lá e vou pedir sua prisão preventiva. A pessoa sai desesperada lá para achar esses 100 mil, né? Dependendo da rotatividade da boca de fumo, consegue fácil. Se não, não. E aí ele entrega esse dinheiro para o funcionário público. Ele cometeu o crime, então, de concussão, que é exigir alguma coisa sendo funcionário público. O problema é que esse nome não leva a gente ao crime, né? Então, concussão, tem que lembrar, crime praticado por servidor público e está exigindo alguma coisa, né? Quem que é o funcionário público para fins penais? Quem é? Qualquer um que está exercendo atividade pública. Pode ser estatutário, pode ser seletista, pode não receber R$1 pelo que está fazendo lá, pode ser temporário, pode ser permanente, pode ser, então, um delegado, um policial militar, juiz, promotor, mesário, pode ser um amigo da escola, um jurado, qualquer um que está exercendo uma função pública. Então, guardem isso. Isso, se eu não me engano, está no 327 do Código Penal. Depois dê uma olhadinha lá. Vamos lá para baixo. Correição. Quem já ouviu falar de correição? Esse cartório está em correição.
correição nada mais é, gente, do que o juiz corregedor ou algum corregedor do órgão, né? Ou ele está fiscalizando normalmente, ou ele soube que existe algum indício, né, de alguma coisa errada ali, então ele vai fazer uma correição, né? Correição. Tá aqui, função administrativa exercida por corregedores, que vai fiscalizar, corrigir erros, abusos dos serventuários da justiça. Eu lembro uma vez que eu cheguei no fórum, que eu precisava pegar um processo físico para fazer alegações finais. Aí chegou lá no fórum, né? Já era o quê? Umas 6 da tarde. Deixei a última coisa, quando eu advogava bastante, falei, a última coisa que eu vou fazer vai ser no fórum, depois eu vou para casa. Aí subi correndo lá, aí quando eu tô chegando na vara, eu pedi o processo tal, né? Os autos do processo tal. Ah, quero ver o processo tal. Aí o queridinho tava procurando lá o processo para mim, eis que chega o juiz corregedor, né? Puto da vida, né? E eu olhei, né? Falei, Ih. Aí ele começou a falar e eu não estava escutando, né? E gesticular e tal. Aí ele foi lá até mim, que eu estava aqui no balcão, né? Aí eu olhei assim, estalei os olhos e ele falou assim, doutora, desculpa, nós estamos em correição, nós vamos fechar a vara. Aí eu falei assim, excelência, meu prazo, né? Ainda questionei o homem bravo, né? Aí ele, eu devolvo o prazo, peticiona, por favor. E pum, fechou É um negócio sabe aquelas portas de ferro, né? Imagina, um quadradinho lá, a janelinha da vara, ele, pum, pediu licença e fechou. Falei, eita, o que será que rolou aqui, né? Depois eu conversei com a galera lá, eles me explicaram, né, que deu um problema lá um advogado subiu lá para reclamar e tal, mas isso é correição. E a hora que ele falou para mim que ia fechar, que a cartória estava em correição, eu não fazia ideia do que era correição. E aí eu queria fofocar, falar que era correição, eu tinha que descobrir primeiro o que era correição, né? Deu alguma zebra lá e o corregedor estava lá vendo o que estava acontecendo. Isso é correição, né? Não sejam como eu, que não sabia o que era, só viu o babado, ficou curioso. Depois eu descobri, né? Deu um problemão lá. Continuando, galera. Dação, direito civil, vocês vão ver o que é dação. Uma das formas de cumprimento de obrigação, né? Nós temos dação em pagamento, obrigação de fazer, obrigação de não fazer, obrigação de dar a coisa certa, né? A dação em pagamento, né? Eu vou entregar, o credor recebe alguma coisa, ó. No modo de cumprimento da obrigação em que o credor recebe alguma coisa. Dação, então, entrega. Dativo. O que é dativo, né? Aí, para explicar o que é dativo, a gente tem que lembrar lá da Constituição do princípio da inafastabilidade do judiciário. O judiciário é inafastável. O que afasta as pessoas do judiciário, gente, não é o dinheiro, é a desinformação, né? Porque se você tem a informação, você procura um advogado dativo lá na OAB ou na Defensoria Pública e você vai ter acesso gratuito à justiça. Muita gente não sabe disso, né? O advogado dativo nada mais é do que alguém que está trabalhando e recebendo pelo governo, né? Esse é o dativo. Pode ser dativo que não recebe de ninguém? Pode. Aí esse daí é o advogado ad hoc, que eu sou totalmente contra, né? Porque a pessoa vai lá advogar para alguém que ela nunca viu na vida dela, não sabe nem de onde essa pessoa surgiu, e vai lá cumprir um ato processual, podendo colocar tudo a perder, né? Só para não ter nulidade naquele ato. Coloca o advogado lá, né? Doutor, pode fazer um ad hoc aqui? Aí você sobe a uma audiência de instrução e julgamento. Pô, eu nem conheço o réu, eu nem sei o que é o processo, não sei nem que pergunta que eu vou fazer das testemunhas, não vou. Aí eu falo, olha, desculpa, mas
Nomeia um advogado dativo, que essa pessoa vai estar melhor representada. Não tem tempo, não sei que você seja um gênio, né? Em 10 minutos ler o processo todo e já afirmar a tese na sua cabeça, né? Esse é o ad hoc, para o ato. O dativo, não, ele vai ser aquele advogado que não vai receber da parte, mas vai receber da Defensoria Pública, né? Pode ser pelo convênio ou o próprio juiz fixa honorários ali, dativo. Significa, a parte não paga nada para ele. Inclusive, eu sempre oriento vocês, né, gente? Quando vocês pegarem a OAB de vocês no futuro próximo, se inscrevam na Defensoria Pública para enriquecer? Não, para ter muita experiência, né? Vocês vão pegar alguns casos assim que vão te trazer muita experiência e vocês vão tratar como se fosse um particular, tá? É muito legal, eu trabalhei muitos anos para a Defensoria Pública e eu tenho muita não, né? Mas eu tenho uma bagagem de trabalho graças a isso, né? Porque são situações assim que, se fosse no particular, a gente ia colocar um preço bem alto para não fazer, né? Às vezes põe um preço lá em cima, fala, puta, não quero. E aí no dativo aparece para a gente as coisas, não tem como fugir. É uma experiência muito boa e te traz muita humanidade, né? Porque você é a única mão estendida para aquela pessoa. Essa que é o dativo. Quero que todo mundo faça lá e me procurem. Professor, eu estou com um caso aqui escabroso, me ajuda, e eu me prontifico sempre a ajudar vocês aqui, buscando como que a gente sai dessa. Tá? Derrogação, já falei, que é a revogação parcial da lei. Desaforamento. O que é desaforamento, gente? Eu vi uma vez um tribunal do júri, não. Eu vi uma vez um TCC de uma aluninha e ela estava falando sobre o tribunal do júri. E tadinha, né? Ela estava bem, estava nervosa, que é o normal, né? E ela estava falando tudo sobre o júri. Ela falou quem pode ser jurado, qual que é como que funciona, né, a primeira fase do júri, a segunda fase do júri, plenário, enfim. Aí eu fiz uma pergunta para ela. Eu falei assim: o que é desaforamento? E ela estalou os olhos assim para mim, ela não fazia ideia do que era um desaforamento, gente. E eu fiquei, poxa, mas júri, quem estudou júri sabe o que é desaforamento. E tadinha, ela não sabia. E desaforamento nada mais é do que, olha só, é um desaforo não saber o que é desaforamento, né? Se você faz um TCC sobre júri. Desaforamento significa, eu vou tirar de um foro e vou mandar para outro. Vamos pensar no caso de repercussão aqui em Taboão da Serra, né? Que a sociedade ficou empolvorosa, um assassino em série aqui em Taboão da Serra. Aí, quando a gente vai para o plenário do júri, as pessoas já estão todas contaminadas pelo que aconteceu na região, né? Então, os jurados, eles já chegam querendo condenar. A gente tem essa gíria no júri, né? O jurado que te garfa, né? Ele já vem com o tridente do capeta para te levar para o inferno, né? Para levar o réu para o inferno. Então, para evitar isso, a lei vai dizer, em casos de grande repercussão, por exemplo, vamos desaforar, vamos mandar para outro lugar, né? Então, tira o júri aqui de Taboão da Serra e desafora para a comarca de Jales, lá no interior de São Paulo, né? Tem uns parentes lá, beijo para vocês, meus parentes. Tô achando que eles estão vendo, né? Jamais. Aí, lá em Jales, onde o processo foi aforado, desaforou e aforou em outro lugar, olha os nomes, né? Lá pode ser que os jurados nem tenham conhecimento do que teve por aqui e julguem com mais isenção, pelo menos ouça, né? E julgue com mais isenção. E assim, em casos midiáticos, né, onde há muita repercussão na televisão, aí não tem jeito, né, gente? Por exemplo, o caso do Isabela Nardoni, o caso da Eloá Pimentel,
Esses casos aqui pode mandar o desaforar para Conchichina da Serra. Todo mundo sabe o que aconteceu. Então, nesses casos, a Mércia, Nakashima, nem adianta desaforar. Foi em Guarulhos, o julgamento foi em Guarulhos, né? Então, não tem como desaforar, porque não vai ter isenção de jurados em lugar nenhum. Então, desaforamento significa isso. Acho que vocês já devem ter ouvido falar em desaforamento. Desaforo eu tiro, aforo eu recebo. Nome feio, né? Dilação. Dilação vem de dilatação, extensão de alguma coisa. Eu estou dilatando alguma coisa, né? A dilação, meu Deus, que zona que tá. A dilação nada significa do que ampliar. Então, eu vou pedir dilação de prazo. Então, como que eu faço? Até o último dia do prazo, eu peço para o juiz mais prazo, para dilatar o prazo. Esse prazo tem que ser algum prazo que não tenha, por exemplo, no caso de, eu estou tentando lembrar do nome do prazo, prazo impróprio, lembrei, né? O prazo próprio, por exemplo, defesa, 15 dias, esse você não consegue dilatar. Mas se for um prazo impróprio que não cause prejuízo, eu consigo. Exemplo, não achei o réu, para citar, ele ainda não sabe do processo. Aí eu coloco na rua X, vai lá, não achou. Aí na rua Y, não achou. Aí o juiz coloca lá, prazo de 10 dias para dar um novo endereço. Em 10 dias eu não acho. Aí no 9º dia, quer dizer, em 10 dias eu acho que não vou achar, né? No 9º dia eu ligo para a parte e falo, ó, tem um dia aqui para juntar um novo prazo, senão vai para o arquivo o nosso processo. Aí a parte fala assim, doutor, estou seguindo ele para saber onde ele está. Os clientes geralmente funcionam mais que FBI, né? Eu estou seguindo esse cabra, eu sei onde ele vai estar. Então, mais uns 2 dias eu consigo. Aí, o que a gente faz? A gente vai e pede dilação de prazo para o juiz nos dar mais 10 dias, por exemplo. Isso que é dilação de prazo, tá, pessoal? Beleza, continuando. Egresso. Egresso é alguém que saiu de alguma coisa. Você terminou o curso, você é egresso do curso de Direito. No judiciário, como que a gente tem o egresso? O egresso do sistema prisional, né? Aquele que acabou de sair do sistema prisional, nós chamamos de egresso, né? Seja porque ele cumpriu pena, seja porque ele está em algum tipo de liberdade, nós chamamos dele de egresso. E o egresso, galera, pela lei de execuções penais, ele tem um acompanhamento, né? Por exemplo, políticas de recolocação em emprego, política de estudo, de requalificação profissional para o egresso. Então, quando a gente lê egresso na lei penal, a gente sabe aquela pessoa que acabou de sair do sistema penitenciário. Esse é o egresso. Emancipação. Oh, e aí fica falando aqui uma matéria civil, uma penal, uma civil, uma penal, né? O que é emancipação, gente? Olha lá. Instituto pelo qual o menor adquire capacidade civil antes de completar 18 anos. Vamos lembrar o que é personalidade jurídica? Personalidade jurídica é a aptidão genérica para o indivíduo ter direitos e obrigações no mundo civil. Quem tem personalidade jurídica? Quem nasceu com vida. Então, lá no Código Civil, bem no comecinho, né, nós vamos ver que toda pessoa que nasceu com vida tem personalidade jurídica, né? Será que aquela pessoa que acabou de nascer, ela pode receber a herança? Pode, porque ela tem esse direito que a personalidade jurídica dá a ela. Quem tem personalidade jurídica é pessoa, né? A gente tem no mundo jurídico uma grande divisão entre pessoas e coisa. Coisa não tem personalidade jurídica. Por isso que se eu quiser deixar o meu patrimônio, minhas lanchas, casa na praia, jatinho, né? Casa de veraneio, casa de inverno, se eu quiser deixar para a Melissa Lorena, eu não posso, porque a Melissa, para o direito, é considerada coisa.
Então, ela não tem personalidade jurídica, gente, não tem. Então, eu não posso deixar para ela. Mas a personalidade jurídica, ela inicia com o nascimento com vida. Então, já tem. Mas será que essa personalidade jurídica, ela é a mesma coisa que capacidade civil? A resposta é não. Capacidade civil significa quem vai representar, né, lá no judiciário. Eu posso, então, citar a pessoa, vamos pensar numa criancinha rica, né? Rafinha Justus, menina tem 10, 12 anos e já é milionária, né? Rafinha Justus. Ela tem personalidade jurídica, nasceu com vida, mas ela tem capacidade civil? Não, porque ela só tem 10 anos de idade. Então, dos nascimento com vida até os 16 anos, ela é absolutamente incapaz. Alguém assina por ela nos atos da vida civil. E dos 16 aos 18, ela tem capacidade relativa. Alguém assina com ela. O que acontece no Instituto da Emancipação? Vamos adiantar a capacidade plena para essa pessoa, para que ela, mesmo não tendo 18 anos, ela possa assinar ou ter os próprios atos da vida civil. Esse instituto se chama emancipação. A emancipação, ela pode ser legal, a própria lei vai dizer os casos que emancipa, né? Exemplo, casamento emancipa, colação de grau em curso superior emancipa, que é uma letra morta, né? Quem que cola grau antes dos 18 anos, né? Ninguém. Depois, em regra, né? Se for o gênio, enfim. Depois, posse, exercício, nem posse, hein? Exercício de emprego público ou emprego privado com economia própria, são os casos de emancipação legal. Emancipação judicial. Emancipação judicial, vou lá pedir para o juiz para emancipar. Quando? Quais são os casos? Pai quer emancipar, a mãe não quer. Tem uma briga, mando para o juiz. Ou eu sou tutora e eu quero emancipar meu pupilo, né? Peguei uma criança para criar, que é órfã, filho de não sei quem, estou criando. Só que todo mês eu tenho que prestar contas, né? Vamos pensar que o Neymar morreu e eu que estou cuidando do pequeno Luca. Imagina, gente, ter que manter uma criança com o patrimônio do Neymar é difícil, né? Então, eu quero emancipar esse menino para ele tomar a rédea da vida dele logo. E, por fim, emancipação voluntária. Quando ambos os pais querem emancipar a criança, é a voluntária, vou lá no cartório. Então, a de pleno direito, ela é trazida pela lei, a voluntária, ela é trazida pelos pais, vai no cartório fazer uma escritura pública, e a judicial por sentença, trazida pelo juiz. O que cai na OAB, geralmente, sobre emancipação, né? Vai cair, geralmente, as condições de emancipação legal, e aí eles alteram, né? Por exemplo, está lá na lei escrito, se eu não me engano, no artigo 4º, 5º do Código Civil, está dizendo assim, que emancipa com a colação de grau em curso superior. A OAB vai colocar que emancipa com a conclusão do curso superior, né? E a gente sabe que não, o término do curso superior não coloca colação de grau, coloca assim, com aprovação no vestibular, por exemplo. Outra coisa que a OAB pergunta, se a emancipação, ela dá direito ao menor tirar a carteira de motorista, ou se ele responde criminalmente pelos atos dele, né, sendo emancipado. E a resposta é não para as duas. Só atos da vida civil. Não tem direito a tirar a habilitação e não tem direito e não responde criminalmente, né? Vamos pensar que a menina, 16 anos, 15 anos, casou, né? Se ela matar o marido com 245 estocadas, né, com a faca guinso dela, ela vai responder pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mesmo sendo emancipada, tá? Então, emancipação é isso. Equidade. Equidade,
nada mais é do que o julgamento justo, né? Julgamento justo, feito por sentimento íntimo do juiz. Aparece volta e meia no código, né, dizendo que o juiz julgaria por equidade, o que ele entende de correto. No caso, por exemplo, de honorários, quando não tem um valor, a causa não expressa necessariamente um valor, né? E aí a gente coloca valor de alçada R$1.000, por exemplo, quero uma vaga em creche. E aí eu não coloco um valor, né? Quanto que é uma vaga em creche, né? Não coloco um valor de alçada, R$1.000. E aí, na hora do juiz arbitrar os nossos honorários, o juiz vai julgar por equidade, ou seja, o que ele entender que é justo pagar, né? E aí, nesse caso, o juiz ele vai pensar qual que foi o trabalho que você teve, o tempo de criação, lá e vai lá e pum, vale tantos R$4.000. E aí o julgamento por equidade é isso. Continuando. Ninguém tem dúvida, galera? Vamos mais um pouquinho. Espólio. Eu lembro do Gugu, né? O espólio nada mais é do que a reunião dos bens do falecido, né? Espólio, o que ele deixou? Tem gente que não deixa nada, só deixa dívidas. Aí a gente faz inventário negativo. Vamos pensar, então, que a morte do falecido e a partilha de bens, a gente tem um lado e um outro lado e uma ponte, né? Vamos pensar aqui que tem um rio, tem as duas margens e uma ponte. Essa ponte se chama inventário, né? Para que os bens do falecido seja transferido para os herdeiros, eu tenho essa ponte. Nessa ponte, que é o inventário, a gente vai levar para o juiz todos os bens que ele deixou, seja eles bens móveis, imóveis e também as dívidas dele, né? Então, lá no inventário, vamos primeiro pagar os credores e o que sobrar desse pagamento nós vamos dividir para os herdeiros. No caso lá do Gugu, né? A gente ainda não sabe nem o que é herdeiro, porque eles estão contestando o testamento, não é verdade, gente? Estão contestando o testamento. Eu tô 100%, quer dizer, né? É Zé Povinho assistindo TV, mas eu tô 100% a favor da Rose, porque, pô, né? Tudo bem que essa pessoa, né, que ele sendo um artista, ele pode ter escondido, né, a condição sexual dele durante toda a vida, mas ele sempre pagou na sociedade de marido, não foi? Alguma vez a gente viu alguma coisa? Sempre pagou de marido. Então aquela mulher, ela teve do lado dele e mostrou para toda a sociedade que ela era esposa dele, né? Por que agora, na hora da morte, não vai dar a condição de esposa para ela? Tem que dar sim, né? É todo o patrimônio? Não, só o que ele adquiriu com ela, né? Comunhão de bens, no casamento para frente. Se ele quisesse, por exemplo, igual o Michael Jackson fez, né? O que o Michael Jackson fez? Arrumou a barriga de aluguel. A mulher teve os filhos dele, acabou, né? Oi, meu bem. Mas assim, a Rose pode ter direito e o cara também, né? Porque, por exemplo, quem tem um duplo relacionamento, amante, sei lá como é que fala, tem direito também. Teve uma decisão nova, né? Mas é assim, como que eu configuro uma união estável? Eu tenho convivência pública, duradoura, não falo o prazo, né? Com a intenção de constituir família. Ele tinha. A desse rapaz aí, que rapaz, hein, gente? Que homem lindo! Nossa Senhora, ainda cozinha! É tudo que eu queria. Um homem lindo que cozinha. Não é lindo? Gente, o Gugu tem bom gosto, viu? Para homem, para mulher, mais ou menos, né? Que a bichinha tadinha, estragadinha, né? Mas para homem, enfim. Professora, mas ela era bonita, viu? Ela era bem gordinha, ela ficou bem diferente. Não sei, galera. Mulher para mim, assim, não tenho atração nenhuma, mas
Se for para ver a diferença ali, né, gente? Tinha que ser uma Gisele Bündchen ali no lugar da Rose para comparar com aquele rapaz, né, gente? Gugu que me perdoe que não vem puxar o meu pé. Mas, nossa, né? Eu geralmente não gosto de gente muito bonita, que dá mais trabalho. Apesar que homem dá trabalho de qualquer jeito, né? Bonito, feio, enfim. Aí, né, enfim. O que eu acho, né? Eu acho. Quando começa eu acho, a gente já tá errado, né? Mas, pô, viveu uma vida inteira pagando de maridinho dela. Aí, quando morre, vem ainda a família falar, não era, não. Ah, então fizesse igual o Michael Jackson, né? Que a gente nem sabe quem que foi a mãe das crianças dele, né? Quem foi? Não, simplesmente eram as crianças dele, né? Ele também não assumiu a homossexualidade. Não, sabe sim, professora, foi a enfermeira. Mas essa enfermeira nunca posou de esposa dele. É. Nunca posou de esposa dele, né? Agora, no Gugu, posava de esposa, né? Então, eu acho que a justiça vai ser feita se entenderem que sim, que a Rose Miriam era esposa dele, sim, né, pô? Aí fazer essa divisão correta. Metade para Rose Miriam, do que eles adquiriram durante a constância desse casamento, e o resto divide para os sobrinhos e para a ninhada dele, né? Que ele morreu ali porque ele não quis pagar por alguém lá ver o ar-condicionado, né? Que morte besta, gente. Tá vendo? Por isso que eu falo, uma hora você tá comendo um lanche, na outra hora você é o presunto, né? Por isso Professora, sabia que ele é vizinho da minha família lá no cemitério? É? É. O túmulo é perto, pertinho, do lado. Gugu, vem pegar essa corintiana, Gugu. Tá? Né, gente? Né? Eu lembro da minha prima, né? Que ela dava uma de receber espírito, só que ela não recebia o espírito Zé da Pinga, ela não recebia o espírito, ela só recebia o Ayrton Senna, Nossa, o Kennedy. espírito evoluído. O Gugu, né? Eu achava engraçado. Falava, ai, fulana tá recebendo o Michael Jackson, Elvis Presley. Não falei, mas nunca recebe o Zé da Pinga, né? Enfim, galera, não sei nem porque eu tô falando isso. Ah, tá, porque a gente tava falando de inventário, né? E aí, enfim, galera. Eu acho que se você pagou, né, de maridinho, né, a sociedade, e usufruiu disso, né, porque infelizmente a nossa sociedade ela é muito preconceituosa, né, a gente tem essa raiz cristã, né, porque foi o cristianismo que trouxe que mulher era para o homem e tal. Antigamente, antes da era cristã, não tinha nada disso, né, era homem com homem, mulher com mulher, Alexandre o Grande tinha o maridinho dele, enfim. Tanto é que, vocês sabem a origem do batom, qual que é? Né? Nas orgias que tinha lá na Grécia Antiga, eles pintavam a cara da mulher de vermelho para saber quem que era a mulher ali, né? Por isso que tem o batom hoje, né? Daí é interessante, foi o professor Marcelo Grimoni que me ensinou. Que saudade do Aí Grimoni. precisava pintar a cara para saber se era mulher, não Tinha, minha tinha filha. outra Imagina coisa. o povo que não ficava doido lá nessas orgias, enfim. E depois, com a era cristã, aí veio o conceito de família, homem, mulher, né? Mas o ser humano, ele pode ter a condição sexual dele, né, independente, né, dessa construção cristã. E só que a sociedade não vê com bons olhos, né? Então ele usou essa máscara social, pode ser que foi inseminação artificial, pode ter sido uma amizade entre eles, mas ele usufruiu disso, tanto que ele teve emprego, né, em televisão, graças a esse estereótipo dele heterossexual, não foi, né? Por exemplo, Giannichini maravilhoso, lindo, sempre foi galã. Depois que ele assumiu a homossexualidade dele, cadê o Giannichini? Ele tá fazendo novela? Não vejo mais o Giannichini fazendo novela. Leonardo Vieira, que era o coronelzinho do Renascer, lindo, né? Maravilhoso, Leonardo Vieira. Ele assumiu a homossexualidade dele. Cadê o Leonardo Vieira? Por aí vai, né? Por aí vai, né? Então, tem esse estereótipo, né? Então, ele usou disso. Por isso que eu acho que a Rose Miriam, ela tem direito, sim, como esposa, já que a convivência dela era pública e notória, mesmo a gente não acreditando, né? Ele pagava de hétero, né? Enfim.
né? Não sei. Eu, geralmente, eu sempre falho com o meu gaydar, né? Eu sempre acho que depois não tem nada a ver, né? Infelizmente, né? Quer dizer, cada um faz o que quiser de sua vida. Mas, se você ocupou a vida de uma pessoa para uma mentira, né? Alguma forma tem que restituir ela, né? Beleza, galera. Gostaram da aula? Acho que depois eu deixo o restante para vocês. A gente vai ter oportunidade de falar mais sobre isso. Trouxe aqui alguns termos jurídicos para vocês que eu acho interessante vocês saberem. O restante eu vou deixar lá no AVA para vocês. Quis fazer uma aulinha diferente aqui para trazer esses conceitos aqui que que são importantes. Eu costumo falar deles para vocês, para que vocês saiam da faculdade sabendo esses terminhos aqui. Beleza, galera? Prova, domingão, meia-noite, corre lá para o AVA que a prova vai estar aberta para vocês. Ainda não fiz a prova, eu vou fazer a prova e aí vai estar disponível lá e lançarei as notas para vocês. Se alguém está constando lá como que não fez os trabalhos, alguma coisa lá, enfim, me chama que eu vou pessoalmente brigar com você. Talvez te dar uma oportunidade ali, né? Como eu sou boazinha. Ai. Beleza, ô jovens juvenis? Menos para se você for Professora? corintiano.